Oi pessoal, meu nome é Gustavo Henrique, o meu grupo foi responsável pelo gene BNC2, aqui está a divisão dos tópicos e a minha parte é a estrutura do gene. O gene BNC2 ele codifica a base nucleina 2, que é uma das proteínas de dedo de zinco mais conservadas evolutivamente, está expressa em muitos tecidos humanos, como células epiteliais e germinativas também. Aqui entre parênteses que dedos de zinco são domínios proteicos que possuem a capacidade de se ligar ao DNA e que o zinco oferece a estabilidade necessária para esse domínio. A gente tem aqui o nome oficial, os nomes sinônimos e o número do DOMIN, que é 60, 86 e 69. Ele está localizado no braço curto do cromossomo 9, na segunda região, na segunda subbanda, na segunda banda, na segunda e terceira subbanda, no sentido reverso da fita. Aqui na imagem acima a gente consegue ver melhor essa localização dele nas duas subbandas. E na imagem abaixo, no quadrado vermelho, é a delimitação do gene. Nessa linha amarela, dentro e abaixo ali do quadrado vermelho, na parte mais inferior do quadrado vermelho, significa e representa as regiões intensificadoras de expressão, e a linha azul e CTCFs, que são proteínas marcadoras de fronteira entre cromatina aberta e cromatina fechada. Para um melhor entendimento da imagem, à direita do quadrado vermelho, esses filetes vermelhos representam os promoters. Já nos genes vizinhos, então, a maioria das proximidades ali do gene BNC2 são regiões genômicas que atuam como potenciador ativo. Eu destaquei a região genômica que atua como potenciador ativo e que se associa a fatores de transcrição OCT4 e nano-G. E ela foi validada, essa região foi validada como potenciador ativo através de mecanismos que envolvem células troncos embrionárias humanas, ingênuas e preparadas. Aqui é importante destacar que o comprimento da seta equivale em questão de proporcionalidade com o tamanho do gene, e o sentido da fita é para onde a seta está apontando. Aqui a gente tem a região promotora em roxo mais claro, em roxo mais escuro a mais provável região Tata Box, de acordo com as pesquisas e as informações que nos foi dada. A região grifada em laranja com as letras em vermelho seria o primeiro exon. Então, sobre as ilhas CPGs, primeiro é importante saber que elas sempre se localizam nas áreas próximas às áreas de transcrição e que a citosina não é metilada. É uma característica identitária das ilhas CPGs. No BNC2, há 3 ilhas CPGs. A primeira contendo 244 nucleotídeos, sendo 30 CPGs. A segunda contendo 234 nucleotídeos, sendo 21 CPGs. E abaixo de cada ilha ali tem uma imagem representando todos os CPGs. E a terceira com 1.897 nucleotídeos, sendo 158 CPGs e a imagem de todos eles ao lado. Sobre os exons e introns, o BNC2 ele possui 7 exons, sendo 4 deles codificantes e 3 regiões não codificantes e 6 introns. Então, essas linhas horizontais são a representação dos introns e as verticais, os filetes verticais ali, são a representação dos exons. Os que estão preenchidos são as regiões codificadoras, os exons codificantes, e os que não estão preenchidos são as regiões não codificantes dos exons. Aqui a gente possui a região TR, 5' e a 3'. Ela está nessa configuração por ser no sentido reverso da fita. Então, em vermelho a gente tem a região TR, em cinza mais claro a região dos introns e em azul a região codificadora dos exons. O TR significa região não traduzida. Seguindo essa mesma imagem, só com uma ampliação para melhor visualização, a gente consegue perceber a sequência conservada dos introns, sempre começando ali com GT e terminando com AG. Sobre a homologia do BNC2, então ele tem 16 transcritos pelo splice alternativo, 204 ortólogos, 1 parálogo e tudo isso ligado a 3 fenótipos diferentes. Nos ortólogos, a gente consegue perceber 200 espécies que possuem ortólogos do BNC2. Já no parálogo, é apenas o BNC1, ou seja, um parálogo do BNC2. Os ortólogos são dois genes de duas espécies diferentes que compartilham um ancestral comum. No parálogo, dois genes em uma espécie que compartilha um ancestral comum também.
E aqui, para encerrar minha parte sobre a árvore filogenética, eu destaquei o que é mais relevante, que quanto maior a proximidade nessa árvore filogenética, maior também a proximidade evolutiva. Então a gente percebe que a maior proximidade evolutiva do BNC2 humano é com os chimpanzés, que possuem 2 homólogos. Oi, meu nome é Maria Eduarda e abordarei sobre o tópico de regulação da expressão do gene. O processo de splice alternativo, que ocorre no processamento do RNA mensageiro, consegue fazer com que alguns introns sejam removidos dos RNA primitivo e exons sejam adicionados no RNA maduro, fazendo com que o único gene tenha diferentes transcritos e que cada um desses transcritos consiga codificar diferentes proteínas. Nesse caso do gene BNC2, ele possui 15 transcritos, que codificam proteínas, e um transcrito que é degradado por mutação sem sentido, somando 16 transcritos. Nessa tabela, é possível visualizar os transcritos desse gene, sendo que apenas o último é o, como eu havia citado, não codificante de proteína. Cada um desses transcritos pode conter flags, que são termos utilizados para indicar o apoio experimental de cada um deles, ou seja, a confiabilidade da existência de cada um deles. No caso, o transcrito BNC2-203 possui a flag ManSelect, que é basicamente utilizada para designar aquele transcrito que possui a maior relevância biológica. É também possível visualizar a flag Exemplo canônico, que é basicamente utilizada para indicar aquele transcrito mais conservado e que é altamente expresso. Gene Code Basic, que é uma flag que caracteriza aqueles transcritos que estão presentes tanto em nós humanos como em camundongos, indicando uma alta relevância e uma alta possibilidade de existência. EPSP2, que é, no caso, utilizado quando não há certeza sobre uma variante principal. Então, seleciona-se algumas variantes que podem ser candidatas à principal, mas não necessariamente a principal. SIEC2, que é utilizada para designar em uma escala de 1 a 5 a confiabilidade de existência, ou seja, o apoio experimental de cada um dos transcritos. O nível 2 é considerado um nível bom. Abordamos sobre o transcrito BCN 210. Ele possui um nível de experimental, que no caso designado pela CL1, que é alto, ou seja, existe uma alta chance de que ele realmente exista. E também de um code basic que eu já havia falado. Transcrito BCN2-208. Ele possui a flag TCL5, ou seja, o seu nível de confiabilidade de existência é baixa, e ele está em um nível onde nenhuma transcrição suporta a estrutura do modelo. Diferentes isoformas proteicas. Isoformas proteicas são formas diferentes de proteínas, como o próprio nome já indica, resultado do processamento por meio do splice alternativo, que eu já havia citado. Cada uma dessas isoformas pode ser resultado por meio de um único gene ou de mais de um gene, sendo que as originadas de um único gene não possuem necessariamente a mesma conformação. A expressão de cada isoforma proteica varia de acordo com o tecido que será analisado, podendo ser mais ou menos expressa de acordo com o tecido. No caso, é possível visualizar os diferentes tipos de isoformas que estão presentes no gene BNC2. Nesse caso, eu peguei para visualizarmos a isoforma com final 52.5, que ela possui maior expressão no ovário e nos tubos uterinas. Ou seja, é possível afirmar que essa isoforma é predominantemente encontrada no sexo feminino, já que ela está presente no sistema reprodutor feminino. E, assim como a outra isoforma apresentada, a isoforma de final 72.8 também possui uma expressão maior no sistema reprodutor feminino, mas com predominância no útero e no ovário. Analisando agora sobre a expressão do gene BNC2 em diferentes órgãos e tecidos.
A sua maior incidência, como já está mostrado no gráfico, é no útero, no ovário e nas tubas uterinas, já que esse gráfico está em ordem decrescente. Como já havia selecionado na outra imagem, os 4 principais locais de incidência desse gene é no útero, com uma TPM média de 38,35, no ovário 34,69, seguido das tubas uterinas 22,52 e, por fim, em quarto lugar, 18,54 nervos tibiais. Nervo tibial, no caso, tratando um pouco sobre a expressão conforme o sexo. Como eu já havia dito, é um gene predominante no sistema reprodutor feminino, mas eu coloquei alguns exemplos aqui, e apesar de não ser os locais onde esse gene é mais expresso, eles possuem uma relevância. Nesses dois casos selecionados, há uma predominância no sistema masculino do que no feminino. Então, no caso, o primeiro selecionado é o nervo tibial, que é colocado, como já havia falado, em quarto lugar na ordem dos locais de expressão desse gene. Nesse caso, indivíduos masculinos possuem uma TPM média de 18,70, seguido do feminino 17,82. Já no caso dos fibroblastos, os masculinos possuem 12,09 e feminino 11,39. Então, são diferenças não tão relevantes, mas que existem. Já tratando da expressão do gene durante o desenvolvimento embrionário. Considerando essa análise que abordou casos de gestantes que estavam entre 10 e 20 semanas gestacionais, foi possível identificar que nesse período gestacional o gene predomina no intestino e no estômago do bebê que será formado. Tratando um pouco sobre a expressão dos genes em associação com câncer. A expressão do gene em associação com o câncer. Esse gene está relacionado com o surgimento de câncer, principalmente na região dos olhos, mas também no sistema respiratório e nas meninges. Quanto às perturbações desse gene. Nesse gráfico é possível analisar as linhas em verde, onde não há uma influência negativa para a doença, né, que não condicione o surgimento da doença, e no caso em vermelho está apresentado aqueles casos onde o gene influencia o surgimento da doença, que nesse caso foi identificado a presença desse gene com danos à formação reticular. Regulação por microRNAs. O microRNA é um RNA não codificante de proteínas e regulador da expressão gênica, que se liga na região 3' da UTR, para regular a expressão, no caso. O gene BNC2 é potencialmente reconhecido por 482 microRNAs, que é um valor considerado alto. E cada um desses RNAs que são reconhecidos são classificados em um target score, que é basicamente um score que utiliza-se para verificar a efetividade de cada uma dessas regulações. Então, no caso, existem 158 microRNAs classificados no target score acima de 80, que é um nível considerado relevante, sendo que 6 desses possuem um nível máximo, que no caso é o nível 100. Analisando agora o microRNA com target score no rank 1, ou seja, ele possui o nível 100 e está no top, né, ali do ranking. Ele possui essa sequência de microRNA que está apresentada da região 5' para 3', e essa é a sequência também do pré-microRNA, que é antecessor ao microRNA, e está codificado no cromossomo 9. Ele reconhece 679 alvos, sendo que o gene BNC2 é o seu segundo alvo. No caso, para reconhecer o alvo BNC2, ele reconhece os sítios 698, 1630 e 9985, da região UTR 3', como eu já havia dito. E nesse caso, ele utiliza a sequência AACTGCCA. Eu coloquei um exemplo, que no caso é a região 698, que ele utiliza para reconhecer. Oi, meu nome é Manuela e eu vou falar um pouquinho sobre a expressão e a função da proteína da BNC2. Então, para começar,
O gene da BNC2 ele vai codificar a Zinc Finger Protein Basonuclein 2, que vai ser uma proteína dedo de zinco, então, porque ela tem ligantes de zinco nela. Ela tem 1099 aminoácidos e foi identificada principalmente em humanos. Aqui são as estruturas secundárias, né? Aqui na primeira imagem está só dando um destaque para as estruturas secundárias, e aqui na segunda está mostrando só as estruturas secundárias. Então, em verde escuro, as cadeias alfa-hélice, e aqui no verde mais clarinho são as folhas beta. E nessa daqui é a estrutura terciária dela, da proteína. Sobre as funções. Então, essa proteína ela não é tão conhecida assim, mas ela atua como fator de transcrição, ou seja, ela vai conseguir se ligar a determinadas sequências de DNA e vai regular a expressão desses genes. Então, ela é um fator de transcrição específico para queratinócitos da pele. Inclusive, nesses queratinócitos, ela também pode atuar como marcador de células-tronco. Ela também pode atuar na diferenciação das células germinativas, né? Então, espermatozoides e oócitos. E ela também pode estar envolvida no desenvolvimento do trato urinário. Sobre reações catalisadas, como eu falei, ela não é tão conhecida, então ainda não foram completamente caracterizadas. E aqui é um quadro mostrando a expressão do gene, né, do mRNA, nos diferentes tecidos do corpo. Então, dá para ver que é uma distribuição bastante ampla, só que ela tem uma expressão bem significativa aqui nos músculos lisos, no endométrio e no ovário, né? Principalmente nesses três. Nesse quadro aqui também está mostrando, daí no caso é a expressão da proteína nos tecidos. Então, o destaque vai aqui para os testículos, né? Onde ela está bem expressa. Aí aqui é um comparativo entre a expressão do RNA e da proteína. Então, para o RNA, as expressões significativas estão aqui nos tecidos musculares e também nos tecidos femininos, que daí no caso seriam o endométrio, o ovário. E aqui na expressão da proteína, o foco está aqui nos tecidos masculinos, que daí no caso seriam os testículos. Aqui tem uma ampliação daquilo que eu mostrei no slide anterior, né? Então, uma expressão significativa do RNA aqui, tecidos femininos, que seriam endométrio e ovário, e também aqui nas trompas de Fallope, mas principalmente, né, endométrio e ovário. E aqui nos músculos, nos tecidos musculares, seriam nos músculos lisos, né? Que tá bastante expresso aqui, dá para ver bem a diferença. E aqui a expressão da proteína, principalmente nos testículos, né? Quando a gente fala de tecidos masculinos, é principalmente nos testículos. Dentro da célula, essa proteína ela vai estar expressa exclusivamente no nucleoplasma da célula, né? Aqui está representado em verde claro. E aí, assim, falando um pouco sobre as patologias que estão relacionadas a essa proteína, né, com a basonucleina 2. Tem a obstrução do trato urinário inferior, que a sigla em inglês fica luto, né? Essa doença, ela é uma doença congênita, autossômica dominante e com expressão variável. Ela vai ser causada pela mutação do gene da BNC2, e essa mutação ela vai provocar um bloqueio anatômico aqui, como está no slide, né, das válvulas uretrais posteriores ao nível da uretra prostática. Então, vai ser um bloqueio anatômico que vai acontecer um pouco mais próximo da próstata, e por isso vai ser uma lesão exclusivamente do sexo masculino. E aí, esse bloqueio, ele no caso, vai causar uma obstrução, né, do fluxo urinário e pode gerar complicações. Sobre medicamentos, como eu falei, ela não é tão conhecida, então não existe algum medicamento específico relacionado com a basonucleina 2. Para prognóstico de câncer, essa proteína ela não é prognóstico de câncer, e aqui, como está nesse quadrinho, né, a especificidade para câncer dela é bem baixa também. Só que
durante os testes que fizeram para saber o prognóstico dela no câncer, a maioria dos tecidos eles reagiram assim bem pouco ou não reagiram, mas nos cânceres coloretais e nos melanomas teve uma positividade assim moderada a forte, e também nos cânceres de testículo, câncer urotelial, que daí no caso seria mais relacionado ao trato urinário, e câncer pancreático, também tiveram uma reação moderadamente positiva. Mas, apesar disso, ela não tem prognóstico de câncer. Aí aqui nesse quadro só está ilustrando o que eu acabei de falar, né? Que no melanoma, no câncer coloretal, no urotelial, que são os principais onde ela esteve expressa, né? Mas, né, como eu falei, apesar disso, ela não é um prognóstico de câncer. É isso. Eu sou a Lídia, vou falar sobre o polimorfismo do gene BNC2. E primeiramente vamos conceituar o que é um polimorfismo, que são alterações genéticas encontradas com uma frequência maior na população em geral, sendo que essas podem ou não estar associadas a condições clínicas. E a frequência dos alelos da população, ela deve ser maior que 1%, e as variantes com frequências menores que 1% são consideradas raras. Aqui a gente tem uma tabela que o Colégio Americano de Genética Médica e Genômica elaborou para definir as 5 categorias de variantes genéticas, que são benignas, provavelmente benignas, de significado incerto, provavelmente patogênicas ou patogênicas, né? A gente tem uma tabela aqui que são os tipos de consequências da variante do nosso gene. E eu elaborei um gráfico aqui para demonstrar as mais expressivas, que é do tipo intron, né? A gente também vai ter uma tabela aqui dos variantes associados a fenótipos e doenças, e eu escolhi uma variação comum, que é a RS 107 567 85, para exemplificar. Essa variante, ela é uma SNP, isso significa que ocorre a troca de somente um nucleotídeo, e ela é uma transversão, pois ocorre a troca de uma citosina para uma timina. E o fenótipo associado a essa variação é a escoliose idiopática do adolescente, que é um distúrbio bastante comum em que a coluna começa a se curvar anormalmente para os lados entre os 10 e 18 anos, e esse distúrbio geralmente ocorre durante o surto de crescimento, que acontece antes e durante a adolescência. A gente tem a tabelinha aqui que mostra a distribuição mundial dessa variante, que no geral a gente tem a maior expressão da citosina, só que na América e na Europa a gente tem o contrário, né, que tem a maior expressão da timina, mostrando que é uma distribuição heterogênea. Também foi escolhida uma variante rara, que é a RS 135 016 288 8, que é do tipo SNP. Só que ao invés de ela ser do tipo transição ou transversão, ela é do tipo, ela vai produzir um códon de parada, alterando toda essa leitura do gene, né? Aqui a localização dela no cromossomo é bem no início do cromossomo, e o fenótipo associado a essa variante ela é a obstrução do trato urinário inferior, que é um bloqueio que inibe o fluxo da urina através do trajeto normal, incluindo o rim, uréteres, bexiga, e o bloqueio pode ser completo ou parcial, e esse bloqueio pode levar a lesão ao fígado, cálculos renais e infecção. E a gente também tem a distribuição mundial dessa variante rara, a gente vê que ela é 100% de guanina. Isso, na verdade, pode levar a duas conclusões, ou que não foi estudado suficientemente para ter um caráter mais amplo, ou então que, pelo fato dela ser rara, ela vai se distribuir homogeneamente. Olá pessoal, eu sou o Vinícius e eu fiquei encarregado de explicar para vocês as técnicas de investigação para o gene BNC2. As técnicas que eu escolhi foi a PCR-RFLP, que é por clivagem de enzima de restrição, seguida de eletroforese, para a gente identificar as variações do polimorfismo. Já para a quantificação de um transcrito, eu escolhi a Real-Time PCR, que é emissão de fluorescência sem precisar de eletroforese. Ela é mais rápida, mais sintética e mais viável para transcritos. Primeiro, para RFLP, a gente escolhe uma variação comum, uma variante comum de polimorfismo. Aqui eu escolhi essa RS que já foi apresentada pela Lídia. A variação dela é de substituição de citosina para timina em uma sequência. Essa sequência, no Assemble, a gente consegue verificar ela.
no qual o Y ali indicado é justamente a variação que a gente tem de citosina, que é o ancestral comum, para timina, que é a mutação. Nas próximas, eu escolhi continuar com timina para pesquisar o restante dos primers e tal. A gente procura o primer, no caso, na National Library of Medicine. Você joga a sequência do Assemble para Nature, para ela procurar primers que possam localizar esse polimorfismo e possam englobar também a mutação. Aqui na Nature tem várias especificações, como temperatura, porque a temperatura pode mudar dependendo o quanto você tem de guaninocitosina, bases que são mais fortes, né, para desnaturação, mas isso é justamente indicado em pesquisa científica e quando a gente já tem em laboratório. Então, os primers eu deixei padronizado com o que já tem. Ele já me indicou vários primers aqui, como vocês podem ver na imagem da direita, que os riscos indicam onde os primers se localizam. Mas a gente precisa necessariamente pegar um primer que tenha entre 500 nucleotídeos, que já é o primer 1, que já está escrito ali. Ele tem 447, o que já é um bom número para eletroforese posterior. E ele tem que ter menos de 60% de base de guaninocitosina por causa dessa desnaturação aqui, que ela é muito forte e daí ela pode dar problema com os primers, né? E pode desnaturar o DNA também, dependendo da temperatura. Então, a gente pega esses primers e a gente coloca eles no SCS em sílico para ver se os primers indicam a mutação, se eles englobam a mutação, no caso. Aqui a gente pode ver que engloba, quando eu destaquei ali em laranja o trecho onde tem a mutação, e o C é justamente a base ali que quantifica o ancestral comum. Mas no caso de mutado, o C que está destacado em azul seria uma timina, né? A citosina seria uma timina. Então, para usar a PCR com enzima de restrição, a gente precisa de uma enzima de restrição que corte exatamente onde está o C ou onde seria o T na região mutada. Eu acabei não encontrando uma enzima específica, porque as enzimas não são tantas assim e o DNA é gigantesco. Então, tem áreas que se repetem, e nessas áreas o corte não sairia o esperado, não sairia na mutação. Mas no caso, se ocorresse, a gente poderia achar uma enzima de restrição que corte justamente aonde tem o T, gerando assim o que a gente vê ali embaixo, que o 1 seria o DNA normal, ancestral, e o 2 seria as duas bandas que seriam originadas do corte, da clivagem do DNA. Ou a gente poderia encontrar uma enzima de restrição que corte justamente o DNA não mutado, tornando assim o normal seria o número 2 e o mutado seria o número 1. Então, isso não ocorreu porque a gente não tem uma enzima de restrição própria para isso. Então, o mais certo, na realidade, seria um sequenciamento, né? Que não seria uma PCR normal, seria uma PCR com sequenciamento. O que a gente teria que fazer, no caso, se fosse real, se a gente precisasse mesmo quantificar, ver esse polimorfismo. Em sequência, a técnica de quantificação de transcrito, eu escolhi o transcrito BCN2-203, que também já foi apresentado nesse trabalho. Então, primeiro a gente precisa ver a especificação dele, que é o NM ali, que está destacado no primeiro. A imagem de baixo confirma esse NM do BCN2-203, que a gente pesquisa no Nature. A pesquisa de cima é no Assemble. Então, depois que a gente achou ele no Nature e vê que existe esse transcrito, a gente procura nas empresas que fornecem kits de sonda, a gente procura uma sonda que seja específica para esse local, para esse transcrito. Eu acabei pesquisando na empresa Thermo Fisher, que é uma das mais conhecidas. Aqui a gente pode ver também até onde se localiza essa sonda no transcrito. Mais para baixo a gente vê uma confirmação de que a sonda desse kit ela engloba a proteína que a gente quer, que é a terceira ali, NM01763
7.5. A diferenciação que do Nature tá ponto 6 para ponto 5 é justamente porque o site da National Library of Medicine é muito atualizado, então eles se atualizam a cada passo com mais informações sobre o gene, então não influencia muito no kit e só na informação em si. Então, a gente tendo o kit, a gente vai seguir com a PCR. A PCR-RT, que é o real time, a gente primeiro precisa pegar o transcrito e transformar ele em DNA por transcriptase reversa. Depois que a gente obteve o DNA, a gente desnatura esse DNA e, posteriormente, ocorre o anelamento, que é a gente colocar primers para que ocorra a polimerização e ataque polimerase, e justamente a sonda. A sonda consiste ali, como a gente pode ver na imagem ao lado, num quencher, que é o inibidor do fluoróforo. Eles estão ligados, quando eles estão ligados, o quencher inibe o fluoróforo, então ele não emite a fluorescência. Assim que a polimerização começa a ocorrer, ocorre uma clivagem da ligação entre o quencher e o fluoróforo. Então o fluoróforo se desprende do quencher e emite uma fluorescência. Essa fluorescência ela pode ser quantificada, como mostra o gráfico ali embaixo. A quantificação mostra o quanto tem de transcrito, o quão ela é efetiva. Então, assim que começa a ocorrer a emissão de fluorescência, a gente pode ver o quanto ela o quanto ocorre o transcrito e posteriormente o quanto é de tradução para esse transcrito. As cores mostram justamente isso, as diferenças de proteína e todas as que estão no gráfico, né? Mas necessariamente a gente só precisaria de uma linha daquele gráfico ali para mostrar que a emissão de fluorescência e o quanto de transcrito está ocorrendo. Assim, a gente já conseguiu identificar o polimorfismo por eletroforese e em cima de restrição, ou no caso, na realidade, a gente ia ter que usar um sequenciamento, né, porque não temos uma enzima de restrição específica, e a gente já também conseguiu ver a quantificação do transcrito. Então, das técnicas de investigação, é isso. Muito obrigado. Olá, meu nome é Gabriel Coelho, eu estou aí com a parte de artigo científico, né? Então vamos lá. Bom, o artigo que eu peguei, ele é intitulado BNC2, é um gene supressor de tumor em carcinoma ovariano seroso de alto grau e afeta a sobrevivência celular após estresse oxidativo. E ele apresenta um polimorfismo que se associa com carcinoma ovariano de alto grau, né? Analisa a região intergênica ao redor do RS3814113, né? Que regula ali o gene BNC2, e também avalia se os níveis de expressão do gene afetam a sobrevivência após o estresse oxidativo da célula. Então, para consolidar, né, essa associação entre o BNC2 ali, o locus 9p22.2 e a incidência do carcinoma, eles utilizaram de duas estratégias. A primeira estratégia, ela busca por símbolo nucleotídeos polimorfizados, né, o SNPs, em linkage, com RS3814113, né, usando a ferramenta bioinformática SNAP, né? E eles descobriram que o RS3814113 ele está realmente relacionado aos R-squareds maiores que 0,8. Eles também descobriram 11 outros single-nucleotídeos polimorfizados ali em 6,8 kb. A gente vê isso tudo na figura 1A ali, né? E que as taxas de recomendação sugerem um bloco allotípico maior, né? Que inclui o primeiro exon intro do BNC2 e abrange os promotores de BNC2. E inclui outros SNPs adicionais ali em 0,5. A segunda estratégia, ela compara uma amostra de epitélio da tubuterina de um não maligno, né? E com uma com HGSOC, microdissecados ali num arranjo de alta densidade. Eles correlacionam os níveis de intensidade do sinal de ação das microwaves, ali mais ou menos na faixa de 4 MBs, do RS3814113, né? Com os dois tipos de amostras ali, né? A maligna e a não maligna. Eles descobriram que o locus ali do BNC2, ali do HGSOC, ele é menor, né, expresso. Conforme a gente vê ali na figura 1B ali, né. Isso eles contrastaram ali com o gene CNTLN, que não teve nenhuma alteração. Dá pra gente ver ali na figura 1C. Eles também confirmaram isso em 1D ali, pela técnica de PCR em tempo real, né, real time. E que a expressão do BNC2 ela estava realmente reduzida nas células que tinham câncer, né. Na sequência, eles analisaram 7 linhagens ali, né? E se a expressão de transcrição do BNC2... 16 linhagens ali. E se a expressão do BNC2 ali mudava, né? Conforme na figura 2A tá ali. Então, nas 7 mais prováveis de ter HGSOC, né?
eles viram que a expressão da proteína BNC2 ela foi proporcional à expressão do RNA mensageiro, né? E mostrou várias isomorfas ali entre 100 e 150 kDa, ali, conforme dá para ver na figura 2b. Bom, em resumo, né? Após eles analisarem todos esses dados, né, que indicam tudo indica ali que a região genômica em linkage com R-squared ali maior que 0,5 no RS3814-113, ela inclui um dos promotores do BNC2, e que o BNC2 ele tem uma Down regulação, né, em amostras do HGSOC, né? Então ele se expressa menos em comparação com outras amostras de tumores não malignos, né? Bom, então, na sequência, assim, eles analisaram, né, que a expressão do AK 024561 e em um painel de 17 tecidos não malignos diferentes ali, né, incluindo células mononucleadas do tecido sanguíneo periférico, as PBMCs ali, que tá retratado aí na imagem. E num painel de amostras ali diferentes HGSOC. Ali na figura 3B dá pra ver que eles foram fortemente expressados só no testículo, né? E moderadamente ali no músculo esquelético, né? E apenas 4 das 10 amostras ali com tumor, elas conseguiram detectar uma banda fraca, assim, enquanto eles não detectaram nenhuma outra ali. Dá pra ver isso também na figura 3B. Depois de uma série de análises ali, eles não viram nenhum enriquecimento ali das margens histônicas ali, das regiões intergênicas, incluindo locus AK024, 561 e as regiões próximas, né, intergênicas ali. Então, posteriormente, eles analisaram a influência do BNC2 no estresse após o estresse oxidativo, né? Bom, depois disso, eles verificaram a fosforilização ali do H2AX, né, que a gente vê na figura 1A. Eles também analisaram os níveis de transcrição do BNC2 após o estresse oxidativo ali, e dá para ver que eles estavam reduzidos pela metade ali, sugerindo uma regulação ali do BNC2 no nível transcrição e em RNA mensageiro. Nisso eles também citam que eles analisaram ali, porque tem três ilhas de metilação ali no promotor, eles citam que analisaram para ver se havia metilação, não teve metilação. Eles fazem alguns experimentos aqui, né, após uma semana, com os níveis de peróxido de hidrogênio ali, para ver se tem algumas influências. Ver que às vezes diminuem, ali em 4F e G, né? Então, o silenciamento do BNC2 ele aumenta a sobrevida das células ovarianas após o tratamento ali com peróxido de hidrogênio, né? Então a gente vê ali que as figuras com maiores expressões ali, que as células com mais expressões ali na figura 2B, elas têm uma resistência ali menor, né, ao peróxido de hidrogênio, se comparada lá às outras que não tem expressão do BNC2. Então, em resumo, é isso, né? Os níveis de expressão é menor nas células do BNC2, nas células do câncer seroso oncogênico de alto grau, né? E em comparação com as amostras controle, e eles também fizeram uma deleção ali em 5Kb ao redor do RS108-14-113, que diminui os níveis de expressão do BNC2 em uma linhagem celular lisogênica, né? E que o silenciamento dos níveis de expressão do BNC2 aumentou a sobrevivência do HGSOCs ali após o tratamento ali com peróxido de hidrogênio. Bom, é isso. Obrigado. Beleza, gente. Então eu sou a Júlia, e para terminar aqui a apresentação do nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre esse artigo, que o título é Uma meta-análise internacional confirma a associação do BNC2 com a escoliose idiopática da adolescente. Ele foi escrito por Ogura et al. E foi publicado no Scientific Reports em 2018. Aqui no início do artigo, na parte do resumo, ele fala sobre a escoliose idiopática do adolescente, que é uma deformidade comum na coluna vertebral, com prevalência de cerca de 3%. Um estudo anterior usou uma amostra de população japonesa para identificar um novo locus no cromossomo 9p22.2 associado à EIA, mas não houve nenhum estudo de replicação em populações multiétnicas para confirmar essa associação do locus com a EIA.
Então, esse artigo, esse estudo em questão, ele fez uma meta-análise internacional com 8 grupos de estudo para confirmar a associação desse locus, 9p22.2, com a EIA em diferentes populações. Um SNP específico, um polimorfismo de nucleotídeo único, foi fortemente associado ao desenvolvimento da EIA nos 8 grupos de estudo analisados. Aqui na introdução ele menciona de novo a escoliose idiopática do adolescente, que é uma deformidade complexa na coluna vertebral, prevalente em 2 a 3% das crianças, principalmente das meninas. A causa é desconhecida, mas há indícios de influência genética. Estudos de associação genômica ampla identificaram 8 loci associados à EIA. A identificação dos genes de suscetibilidade é essencial para poder entender melhor essa complexa condição. De forma geral, ainda são bem escassos os estudos multiétnicos realizados em relação aos loci de EIA. O estudo localizou previamente um locus associado à EIA no cromossomo 9p22.2, que é representado pelo SNP RS04778. E com base em análises funcionais e in vitro, o estudo identificou que o gene BNC2 é um forte candidato a ser o gene de suscetibilidade nesse locus. Então, para confirmar essa associação e examinar sua relevância em diferentes populações étnicas, eles recrutaram grupos amostrais multiétnicos, incluindo japoneses, chineses e caucasianos, e realizaram uma meta-análise desse SNP. Os resultados foram bem reveladores e eles demonstraram que o locus BNC2 está relacionado ao risco de EIA de forma global, o que reforma a sua importância no contexto dessa condição. Aqui, só para salvar um pouco de tempo, eu vou colocar os resultados e a discussão juntos. Os resultados mostraram que essa associação foi bem significativa, com um valor de probabilidade bem baixo. Aqui nessa tabela a gente pode ver que o valor de probabilidade de todas as populações combinadas é de 3,28 vezes 10 a menos 18. E, além disso, a razão de chances foi a OR ali, né, Odds Ratio, foi de 1,19, o que indica que os indivíduos portadores dessa variante têm cerca de 19% mais chances de desenvolver a EIA em comparação com aqueles sem a variante. O intervalo de confiança foi de 1,14 a 1,24, o que enfatiza a precisão dessas estimativas. Esses resultados fornecem evidências bem sólidas sobre a importância do RS 390478 no risco de desenvolvimento da EIA. Aqui ele faz uma associação estratificada por sexo, e nessa parte eles investigam a EIA em relação ao dimorfismo sexual, que é a diferença entre homens e mulheres em relação à suscetibilidade a essa condição, né? Em estudos anteriores, eles observaram que o gene BNC2 tem expressão mais elevada no útero, o que sugere uma função biológica relacionada ao sexo. Então, para investigar se existem diferenças genéticas entre homens e mulheres na EIA, eles realizaram análises estratificadas por sexo em 5 grupos populacionais diferentes. E, surpreendentemente, eles não encontraram associações significativas em nível genômico em nenhum dos casos, o que indica que as diferenças genéticas relacionadas à EIA não são fortemente associadas ao sexo. Mas eles observaram que a razão de chances, de novo, o odds ratio, foram semelhantes em mulheres e homens, assim como na análise geral, sem levar em conta o sexo. E esses resultados, eles sugerem que, apesar da EIA ter evidências clínicas de dimorfismo sexual, as diferenças genéticas associadas à condição não são fortemente influenciadas pelo sexo.
mas é importante continuar a investigar essas condições complexas entre a genética e os fatores biológicos para poder compreender melhor os mecanismos subjacentes à EIA. E aqui, por fim, ele faz um mapeamento detalhado. E nessa parte do estudo, eles analisam a região do genoma associada à escoliose idiopática do adolescente. E eles identificaram um marcador genético significativo localizado no intron 3 do gene BNC2. Eles observaram que o BNC2 é o único gene presente no bloco de desequilíbrio de ligação, sugerindo que esse gene pode estar envolvido na suscetibilidade à EIA. Nesse gráfico aqui, eles representam a estrutura do cromossomo 9p22.2, onde está localizada a região associada à EIA. O triângulo preto destaca o domínio topologicamente associado e mostra que apenas o gene BNC2 está presente nesse domínio. E, além disso, a linha em negrito, ali embaixo, ela representa o bloco de desequilíbrio de ligação, que contém os marcadores genéticos associados à EIA. E esse bloco também está contido dentro do gene BNC2. Ok. Aqui, por fim, bem no finalzinho do artigo, ele fala bem detalhadamente dos métodos. Eu acho importante ressaltar, né, que teve um consentimento informado e aprovação do Comitê de Ética da RIKEN, e o diagnóstico dos sujeitos com EIA foi feito por meio de exames clínicos e radiológicos. Ele detalha bem detalhadamente a metodologia em cada estudo, então aqui em Guangzhou, em Hong Kong, em Pequim, nos Estados Unidos e na Escandinávia. E ele também fala sobre o tipo de análise estatística que ele usou. Mas eu não vou adentrar muito nessa parte. As nossas referências para o nosso trabalho tá aqui, então está disponível para consulta. E em nome do grupo, eu agradeço pela atenção e pelo interesse no nosso trabalho. É isso. Obrigada. Tá, fui. Agora a gente vai apresentar o banner, que é uma síntese de tudo que foi explicado anteriormente. Então, na minha parte da estrutura, o base nuclein, que tem como número do domain sendo 608669, está localizado no braço curto do cromossomo 9, na segunda região, na segunda banda, na terceira e segunda subbandas, no sentido reverso da fita. Ele codifica a base nucleina 2, que é uma das proteínas de dedo de zinco ligantes ao DNA mais conservadas evolutivamente. Possui 7 exons, sendo 4 codificantes, e 6 introns, todos com sequências conservadas. Possui também 3 ilhas CPGs, e na parte da homologia, 16 transcritos, 204 ortólogos em 200 espécies diferentes, um parálogo, e tudo isso ligado a 3 fenótipos diferentes. E no que se refere à árvore filogenética, a maior proximidade evolutiva é com os chimpanzés. Da expressão do gene. O gene BCN2 possui 16 transcritos e é predominante no sistema reprodutor feminino, especialmente no útero e nos ovários. Além disso, a presença desse gene está associada também com o aparecimento de câncer na região dos olhos, principalmente, mas também no sistema respiratório e nas meninges. O gene é reconhecido por 482 microRNAs, sendo que 158 deles realizam uma regulação considerada bastante específica, ou seja, tem target score acima de 80. E no caso, 6 deles têm target score máximo, que é o nível 100. Eu coloquei um gráfico para poder ilustrar quais os locais há uma predominância da expressão desse gene, que no caso, como eu já havia dito, predomina o útero, os ovários e também o nervo tibial. Então, com relação à expressão em função da proteína, BNC2 vai codificar a base nucleina 2, que vai ter função de atuar como fator de transcrição, e aí ela vai estar mais expressa, o mRNA dela vai estar mais expressa nos músculos lisos, no endométrio e nos ovários, e a proteína em si vai estar mais expressa nos testículos. Com relação à expressão dela dentro do núcleo, ela vai estar exclusivamente no nucleoplasma. Aí as patologias relacionadas à basonucleina seria a obstrução do trato urinário inferior, que vai ser causada pela mutação do gene dessa proteína,
que essa mutação vai criar um bloqueio anatômico na uretra e vai impedir o fluxo urinário. E aí, com relação a prognóstico de câncer, a proteína não é prognóstico de câncer. Polimorfismo são variantes relacionadas à expressão fenotípica que um gene pode apresentar, e o gene, no caso, BNC2, ele apresentou um predomínio de variantes intrônicas. Dentro dele foi destacada a variante comum RS 107, 567 e 85, provocado por uma transição de bases, e a variante rara RS 135, 016, 288, 8. A primeira variante destacada está associada à escoliose idiopática do adolescente, representada aqui na segunda imagem, e a segunda variante está relacionada à obstrução do trato urinário inferior. Aqui ela está relacionada com o gênito, que no caso está representada aqui por um bebezinho. Sobre as técnicas de investigação. O polimorfismo não é detectável por PCR-RFLP, porque não existe uma enzima de restrição que consiga cortar por clivagem o DNA localizado ali, a mutação localizada que está destacado na imagem. Então, poderia usar outro tipo de PCR, com PCR de sequenciamento. Já para quantificação do transcrito, a gente pode usar a RT-PCR, que é por emissão de fluoróforo, emissão de luz pelo fluoróforo, porque a proteína do transcrito ela é detectável pelo kit da Thermo Fisher, como vocês podem ver na segunda imagem. O artigo que eu escolhi, ele trabalha o papel do gene BNC2 como supressor de tumor em carcinoma ovariano seroso de alto grau. Ele também analisa a influência do gene na sobrevivência após o estresse oxidativo. E ele também estuda ali a região RS 3814-113, né, que regula a expressão do gene e tudo mais. Beleza. E falando um pouco sobre o artigo que eu escolhi, ele é uma meta-análise internacional que confirma a associação do gene BNC2 com a escoliose idiopática do adolescente. Ele fez uma meta-análise utilizando 8 grupos de estudos multiétnicos, que incluem japoneses, chineses e caucasianos, e fizeram uma avaliação do SNP RS39047778 e a associação dele com a escoliose idiopática do adolescente. Eles fizeram uso de testes estatísticos e ferramentas específicas para análise genética. O principal resultado foi a confirmação da associação do locus 9p22.2 com a EIA nas diferentes etnias. E eles observaram uma forte evidência de que o gene BNC2 é o principal suscetível associado à EIA. E esse estudo ele contribui para o entendimento da genética da escoliose idiopática do adolescente e abre caminhos para futuras pesquisas e tratamentos. E é isso. Em nome do grupo, eu agradeço a atenção. E é isso. Obrigada.